Olá amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta, né? Hoje nessa quinta-feira, 23 de outubro de 2025 e vamos começar logo que tem bastante coisa pra gente falar aqui. Olha, o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Ricardo Capelli, aquele que foi o segundo homem quando o ministro Flávio Dino, hoje no Supremo, era ministro da Justiça, ele fez uma grave fala aí nas suas redes sociais. Ele disse que o BRB, que é o novo banco que está responsável agora pela folha de pagamento dos servidores do Estado, que ele teria transformado servidores credores do Tocantins em devedores e que vai levar, disse ele, que vai levar o caso aí a órgãos competentes. O que ele disse foi o seguinte, ó, segundo o banco teria transformado servidores credores que tinham direito a receber o dinheiro do governo do Tocantins em devedores através da operação fraudulenta, transformando um crédito a que os servidores tinham direito em crédito consignado, fraudando o sistema financeiro nacional e até negociando isso no mercado secundário. Ele disse num vídeo que ele postou nas redes sociais. Ele considerou isso gravíssimo, diz que está com os documentos e que vai levar o caso aí aos órgãos competentes, né? Lógico, tem que considerar aí que o Ricardo Capelli é pré-candidato a governador do Distrito Federal, então tem esse componente, ninguém pode esconder, e ele, logicamente, está usando isso aí contra o governador Ibanez Rocha, o governador do Distrito Federal, e a vice-governadora Celina Leão, que é uma pré-candidata do Ibanez lá. De toda forma, é algo sério, a gente tem ouvido reclamações em relação ao BRB, não nesse sentido. Ontem me passaram uma decisão do TJ em relação a esse caso, mas na verdade não houve decisão de mérito, simplesmente como foi uma ação popular e foi um cidadão que entrou, o TJ achou que não era o instrumento que ele tinha que usar outro instrumento, que a ação popular é para questionar o governo, coisas relacionadas ao governo e tal, e nesse caso aí, na área de defesa do consumidor é outra história, foi mais ou menos isso que o TJ decidiu num caso similar. Agora, logicamente, cabe aí ao Ricardo Capelli ele apresentar as provas, e já que trouxe, nós trouxemos porque ele é uma pessoa importante, tem uma visibilidade nacional, tem muitos seguidores, então assim, por isso que eu achei importante falar isso, e logicamente que afetaria os servidores do Estado. Então é importante a gente falar do assunto, mas de toda forma é o seguinte, ele agora tem que apresentar essas provas, né? Ainda isso não foi feito, diz ele que tem e vai levar para as autoridades competentes. Ele mesmo fala assim, olha, se comprovar, então vamos aguardar, né? Vamos aguardar aí, tá bom? Já tinha falado isso, mas eu vou reforçar aqui, por unanimidade, a Câmara de Palmas seguiu o exemplo da Assembleia Legislativa e criou um fundo específico para emendas parlamentares, né? Esse é o negócio, você sabe que eu penso disso. Esse negócio de emenda parlamentar, gente, vai atrapalhar muito o Brasil, muitos municípios, estados. Nós criamos um monstro, isso é um monstro que vai engolir o Brasil. Vai engolir a República, a democracia. Escreve o que eu estou dizendo para vocês. Tivemos a notícia triste na manhã desta quinta-feira, o falecimento do prefeito de Augustinópolis, Antônio do Bar, um nome tradicional da política estadual e, sobretudo, o Bico do Papagaio, irmão do presidente da Assembleia, Amélio Cares. O Antônio do Bar faleceu aos 75 anos, em Goiânia, né? Parece que é isso mesmo, em Brasília ele faleceu, estava em tratamento de saúde, já vinha com a saúde debilitada. É uma liderança histórica no Bico, estava no 6º mandato como prefeito do 17º município mais populoso do Tocantins. Ele deixou aí a esposa Dejanira Almeida, 2 filhos e 6 netos. Meus sentimentos profundos ao presidente da Assembleia, Amélio Caires, e também a toda a família, né, que Deus conforte nesse momento difícil. Lamentável aí essa informação, beleza? E vamos encerrar com o grande evento dessa quarta-feira, que foi a votação do pedido de empréstimo que o governador em exercício, Laurez Moreira, fez à Assembleia para fazer de 1,7 bilhão de reais junto ao Banco do Brasil. Na verdade, uma reengenharia financeira em relação às dívidas do Estado.
Segundo me falaram, o objetivo é você pegar o empréstimo e reduzir o pagamento de juros. Parece que é isso. Se for isso, eu acho bacana, boa iniciativa. Diz que é um juro baixo e etc e tal, carência, aquela coisa toda. De toda forma, o que me interessa aqui agora são os bastidores. O que aconteceu? Houve uma movimentação muito intensa nos bastidores ontem, envolvendo o governo em exercício, né, o governador Laurez Moreira e o grupo dele, e o governador afastado Wanderley Barbosa, liderado pelo filho do Wanderley, o deputado Léo Barbosa, tentaram esvaziar a sessão. Houve um movimento muito grande deles para tentar esvaziar essa sessão para que não fosse votada. Foi aquela queda de braço o dia todo de conversa, deputado escondido em gabinete e que não queria sair, aquela coisa toda, mas acabou que, no final das contas, foi aprovado aí com 13 votos favoráveis, 13 presentes. 11 deputados não foram a plenário, né? Apenas esses 13 que foram votaram favoráveis aí, né? Me parece 12, porque o presidente não precisa votar. Então 12 votos favoráveis, maioria simples, e aí foi aprovado. Agora, a leitura que se faz é que foi a primeira grande derrota do governador afastado, Wanderley Barbosa, na Assembleia. E mostrou aquilo que eu já tinha dito, que o governador em exercício Laurez já tem os seus lá na Assembleia. Podemos contar aqui 14 deputados, né? Porque são os 13 que participam, os 13 que participaram, e ainda tem o Eduardo Mantoan, que ele não estava porque ele viajou para Brasília, tinha outros compromissos. Inclusive, durante o dia se cogitou até mandar um avião lá em Brasília buscá-lo para ele vir votar e tal, acabou não sendo necessário. Mas então, assim, hoje, dos 24, o governador em exercício, isso assim, a radiografia, vamos dizer, dessa sessão de ontem, que foi histórica, e no sentido de mostrar essa distribuição de força dentro da Assembleia. O que ficou lá evidente? 14 votos são do Laurez, correto? Já estão com o Laurez. São 7 votos do Wanderley, né, que ficaram fiéis ao Wanderley. E nós temos 3 votos do grupo da Dorinha, né? Que o grupo da Dorinha é o Jair Farias, a Wanda Monteiro e a Jana de Valcari. Me disseram, alguns deles me disseram, que a Dorinha não entrou nessa história, que na verdade apenas há uma discordância desses deputados de que não deveria, pelo menos alguns deles, eles não concordam com o empréstimo agora, neste momento, para o governo em exercício. Então, por isso a votação. Mas dizem que a Dorinha não entrou nesse debate, tá bom? Agora, o grupo do Wanderley entrou forte. E aí eu quero trazer alguns detalhes aqui para vocês. Olha, se mostraram da base, né? Vou colocar, se mostraram da base. Danilo Alencar, Eduardo Dertim, Gipão, Gutierrez Torquato, Jorge Frederico, Luciano Oliveira, Marcos Marcelo, Moisés Marinho, Olinto Neto, Júnior Gel, Valdemar Júnior, Wilson Gomes e, como eu disse, o Mantoan, Eduardo Mantoan, que não participou porque estava em viagem, tá? Agora, desses aí, os 7 fiéis do Wanderley: Cláudia Leles, Cleiton Cardoso, Eduardo Fortes, Ivori de Lira, Léo Barbosa, Newton Franco e Vilmar de Oliveira. E aí, como eu falei, os aliados da Dorinha aí que seguem aí, seguem o Jair Farias, Jana de Valcari e a Wanda Monteiro. Mas quem tentou tratorar a situação foi o grupo do Wanderley, ok? Mas hoje a Assembleia é dividida nesses 3 grupos. Você tem lá esse grupo do Laurez, com a maioria, 14 deputados, 7 deputados do Wanderley e 3 deputados ligados à Dorinha. Agora, em relação à votação de ontem, repito, os 14 votos do Laurez, 13 votos, né, porque o Mantoan não participou, na verdade 12 votos, mas também teve, eu vou mostrar aqui, a participação do presidente também. Então, 13 aliados, mais 14, enfim, é isso, tá? 7 do Wanderley e 3 da Dorinha, fechando aí os 24. Agora, teve uma tentativa de manobra interessante, inclusive na matéria, olha a matéria, tem um vídeo, inclusive, disso, de uma tentativa do Eduardo Fortes, do grupo do Wanderley, de pedir vice para tentar protelar isso, né? Aí que aconteceu? Numa manobra também, o Olinto, esperto, já pegou e concedeu a vistas
para outro do mesmo bloco do Fortes, que é o Gipão, né? Era PSD-PL, ele concedeu vistas ao Fortes. Como vista só concede a um membro do partido ou grupo ou bloco, então o Fortes não podia mais ter esse pedido de vistas. E aí, logicamente, essa vista lá foi só para vista mesmo. Deu uma olhadinha, devolveu o Gipão e colocou em votação e seguiu o enterro. Agora, o Eduardo Fortes reclamou, disse que o Olinto tinha que cumprir o regimento interno, que ele não estava cumprindo, o Olinto garantiu que estava cumprindo, disse que o Gipão pediu primeiro, a vista, etc e tal. Foi uma briga interessante aí. O que chamou também atenção foi a postura do Amélio, que foi vista como muito favorável ao Laurez. Por quê? Porque como ficou sem quórum grande parte do dia, da tarde e início da noite, tentando levar os deputados ao plenário, como não havia esse quórum, o Amélio poderia ter fechado a sessão, simplesmente. E ele não fechou, ele manteve aberto até os governistas conseguirem aí a maioria necessária para colocar em votação o pedido de empréstimo, ok? Outra observação muito interessante, né? Aquele negócio, cuspiu para cima e caiu na testa. Olha só. Outra observação desses bastidores foi o voto favorável de Valdemar Júnior e a fidelidade a Vanderlei demonstrada por Newton Franco. Presta atenção. Parlamentares lembraram à coluna que o governador afastado impôs derrota a Newton no início do ano para dar a presidência da Comissão de Constituição e Justiça justamente para o Valdemar Júnior. Aí um deputado falou o seguinte para mim: olha, o Valdemar relatou o pedido de empréstimo e acelerou a aprovação. Se o presidente fosse o Newton, nada disso teria acontecido. Olha só que interessante, né? Lá atrás, realmente, eu acompanhei, o Vanderlei, o Palácio atropelou o Newton, deu a presidência para o Valdemar e hoje fez falta. Fez falta aí o Newton na presidência. Outra coisa que me colocaram muito interessante, que segundo esse mesmo parlamentar, os maiores responsáveis pela aprovação do empréstimo foram justamente os deputados tidos como mais fiéis a Vanderlei. O Amélio Caires, Valdemar Júnior, Olinto Neto, Eduardo Dertis e Jorge Frederico. Esses foram o que garantiram aí a aprovação do empréstimo, né? Aí esse deputado ainda falou assim para mim, ó, o presidente da Assembleia que o Vanderlei reelegeu e as duas comissões, CCJ e Finanças, que o governador afastado bancou e brigou com todo mundo para reeleger, foram justamente esses que aprovaram o empréstimo. E segundo esse deputado, o Léo Barbosa chegou a ouvir o seguinte de um colega ao pedir para não votar no empréstimo. O deputado disse o seguinte, teria dito, né, para o Léo, segundo me contou esse deputado, você tem que pedir para os dois presidentes seus não votarem nas comissões, o Olinto e o Valdemar, não para mim. Olha só que interessante. Então aí, resumo da novela. É a primeira derrota imposta ao Vanderlei aí pelo grupo que era dele, né? O grupo que era, tirando o Gutierrez, um ou outro ali, a maioria ali era toda do grupo do Vanderlei e deu aí o Tomé, se aliou o Laurez e tá aí a nova configuração da Assembleia para vocês, tá bom? Pessoal, é isso. Olha, volto a convidar vocês, seja nosso parceiro no CCT Mais Independente, uma contribuição mínima que não vai fazer falta para você, vai ajudar a gente a construir o jornalismo mais independente desse estado, cada vez mais independente. Aqui na descrição desse vídeo tem toda a explicação, é fácil, muito pouco, é simbólico mesmo para você, mas vai ajudar a gente a ter um jornalismo em defesa da democracia do Tocantins, tá bom? Espero que tenham gostado e nós voltamos nesta sexta-feira já para fechar a semana, tá bom? Um abraço a todos.